venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça, ele creu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel. Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, Eternamente Rei, estrela da manhã,
Bom dia, amados, a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade que temos de estar na sua casa. Vamos estar pedindo a licenciada Isabel que ore. Gostaria ainda de falar com os irmãos que hoje você escolheu a melhor parte, que é estar aqui na presença do nosso Senhor. Então, prepare o seu coração para aquilo que Deus preparou para você esta manhã. Ouça com atenção, porque Deus tem algo preparado para a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmos de número 92. Estaremos lendo todos juntos o versículo de número 1 e 2, Salmos 92. Amém? Leiamos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém. Os irmãos podem estar se assentando, que nesta manhã, você possa estar aqui rendendo graças ao nosso Deus. E vamos aproveitar esse período agora para estarmos rendendo louvores ao nosso Deus. Hinos de gratidão ao nosso Deus. Ministério de louvor. Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos ficar de pé e louvar o Senhor nessa manhã, engrandecê-lo, porque só Ele é digno. Vamos oferecer a Ele nessa manhã um cântico de louvor e adoração e gratidão. Obrigada, Senhor, porque podemos te louvar, podemos, Senhor, entronizar o Teu nome e agradecer pelo Teu maravilhoso amor. E nessa manhã, é isso que nós queremos fazer, Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, porque podemos lembrar o quanto o Senhor foi e continua também sendo bom, e como que o Senhor não mediu esforços vindo até a cruz para nos resgatar, e nós queremos nessa manhã lembrar disso, lembrar do teu amor, lembrar que o Senhor é um Deus fiel, lembrar que o Senhor também é um Deus que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Por isso que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nós louvamos ao nome de Jesus nessa manhã. Recebe, Senhor, toda adoração, toda gratidão dos nossos corações, o nosso reconhecimento de que dependemos do Senhor. E enquanto estamos aqui, Pai, nesse lugar de adoração, que a Tua palavra nos encontre, que a Tua voz possa ecoar em nossos corações e ouvidos, e possamos obedecer, e da mesma forma sermos confortados, consolados, chamados para perto, ó Pai. Que essa manhã seja essa oportunidade. Senhor, tire do nosso coração qualquer tipo de dureza, qualquer tipo de resistência, e que haja em nosso coração e em nosso meio a sensibilidade de que estamos em Tua presença e de que o Teu Espírito Santo está levando a Tua palavra aos nossos corações. Então nós estamos aqui porque queremos Te adorar, Te agradecer, apresentar um culto santo a Ti e também ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença, estar em relacionamento com o Senhor e com os nossos irmãos. Muito obrigado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus, você pode tomar o seu lugar de assento, as classes estão divididas, Deus abençoe cada professor, a cada aluno também. Eu sigo aqui e depois estou. Pois.
Hoje nós iremos falar sobre a penúltima obra do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do discípulo de Jesus. A última, nós falaremos também hoje, se Deus permitir, que é a perseverança. Mas hoje nós falaremos sobre a santificação. Primeira situação que a gente precisa observar, que a santificação, ela é fruto do que a nossa vida já vem sofrendo depois da conversão, né? Nós somos convertidos, né, pelo poder do Espírito Santo, e aí se desenvolve uma outra situação na nossa vida, que é a santificação. A santificação, às vezes, ela é muito mal entendida da nossa parte, principalmente pela questão... Deixa eu ver, é o 30? É, isso aí, é isso mesmo. Isso aí, Tiago, valeu, obrigado. Então, primeiro, porque nós já temos uma ideia sobre o que é santificação. Se eu perguntar aqui para cada irmão vai dizer assim, ó, nós já temos uma ideia do que seria a santificação. Ou melhor, nós já mais ou menos sabemos como que deveríamos proceder referente à santificação. Só que existe a santificação que é do Evangelho e uma santificação que eu penso pela minha própria tradição, pelo meu próprio pensamento, pelo que me ensinaram. E às vezes o que nos ensinam, tem coisas que é de fato verdade e tem coisas que não. Então, em muitos lugares nós vemos que a santificação é muito somente aparente, né? Ela só precisa estar na parte de fora, né? Aí envolve, principalmente voltado para as mulheres, né? A questão da maquiagem, né? Do brinco, da roupa, que precisa ser um tipo de roupa específico, né? Então, tudo isso englobado para colocar na nossa mente de que santificação seria isso. E nós já até temos a ideia de que santificação não é isso. Mas primeira coisa que a gente precisa entender é assim, do Evangelho, juntos com a graça de Deus, entendermos isso. Santificação é algo que o Espírito Santo realiza em nossa vida. Eu não tenho condições de ser assim. É isso que a gente precisa entender. Eu não tenho condições de ser santo se não for o Espírito Santo atuando em minha vida, me convencendo de que eu preciso viver de determinada forma, de acordo com o Evangelho, e assim a santificação se demonstrar. Olha só, ser santo não é ser, como nós veremos aqui, alguns vão dizer, santidade é uma palavra grega que se diz separação do mundo e entregue para Deus. Só que, por muito tempo, nós achamos que era para abandonar, por exemplo, a questão das amizades, né? De que algumas amizades realmente nós não devemos ter, porque são amizades ruins e nós devemos selecionar. Nesse quesito, sim. Mas o entendimento de que nós não devemos estar no mundo. Então, a santificação, se ela não for bem compreendida, ela atrapalha uma outra obra do Espírito Santo, que é a chamada missão. E para a gente entender o que é a santificação no processo do relacionamento, eu vou pedir os irmãos para abrirem 1 Coríntios capítulo 5. O que é, nós não entraremos ainda aqui, mas o que é a questão da santificação no processo do relacionamento? Com quem que eu devo me relacionar e com quem que eu não devo me relacionar? 1 Coríntios, capítulo 5. São os versos finais, irmãos. Deixa só minha Bíblia abrir aqui, que eu vou dizer para os irmãos onde está. Verso 9.
Já vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, olha só o que ele está dizendo. Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Tinha um problema na igreja de Corinto, que os irmãos já sabem, mas vale a pena lembrar que ele está tratando isso aqui no capítulo 5. Tinha parecia que era um jovem que estava tendo relação íntima com a sua madrasta. E continuava convivendo na igreja, essa família. Esse incesto estava acontecendo no lugar. E aí estava tendo essa relação e a igreja não tomava nenhuma posição quanto a isso. De dizer assim, ele ainda continua estando, ele continua praticando, ele não quer abandonar, já foi advertido e não quer abandonar essa prática, continua fazendo isso. Aí Paulo vai dizer, tem que exercer o processo de disciplina para aquele que não quer e aquele que não demonstra restauração. Então vamos exercer o processo de disciplina. Aí ele vai dar todo o processo lá, como é que acontece. Aí no verso 9 ele vai dizer, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Aí ele vai dizer, que tipo de impureza é essa? Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo. Então está dizendo do pessoal que está convivendo aí, que está na vida e que ainda não entendeu o evangelho e que está vivendo a vida, mas que não tem nenhuma relação com a igreja. Então ele está dizendo, com esses, aí ele está dizendo, com esses a gente não só pode, como deve conviver e saber conviver. Aí ele, e não propriamente com os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras deste mundo. Pois neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Olha só o que ele está dizendo, a coisa séria que ele está dizendo para nós. De que existe uma convivência que precisa ser meio que alinhada pelo processo de santificação. Nós estamos no mundo, precisamos estar separados do mundo no que se diz respeito ao pecado e à promiscuidade, tantas outras coisas que nós já sabemos, mas ele vai dizer, nessa questão de santificação e relacionamento, tem um tipo de pessoa que a gente não, olha o que ele diz, com esse vocês nem sentem para comer. E que tipo de gente é essa? Que a gente não tem que nem sentar para comer. Com alguém que, dizendo-se irmão, alguém que diz ser irmão, mas é avarento, maldizente, beberrão, idólatra. Aí ele está dizendo, com esse pessoal, nem senta para comer. Porque é melhor você saber quem é quem do que ter aparência de santo, coração de ímpio. Aí ele está dizendo, isso é o que Judas também vai escrever na sua epístola, na sua carta de um capítulo. Ele diz assim, esse pessoal que age dessa forma, eles são como pedras debaixo d'água. Os irmãos já tiveram oportunidade de fazer um passeio de barco? Aí no passeio de barco, dependendo do lugar que você for, se a água for muito transparente, você consegue ver algumas pedras, grandes. Para a embarcação, aquilo é um perigo, porque ao mesmo tempo que parece que elas estão lá no fundo, elas podem estar próximas e ferir a embarcação. Então ele está dizendo, tem gente que é assim, que está disfarçada e que tem na sua vida uma condição muito grande de prejudicar o outro. A partir do momento de pessoas que passam por lá. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Sobre a questão de convivência. É claro que tem ambientes que não combinam, às vezes, com o seu perfil, com o meu. Não vai conseguir conviver, né, irmãos? Não vai dar para estar. Tem ambientes que eu não gosto e isso não quer dizer que eu não vá frequentar outros ambientes também. Mas tem ambientes que realmente a gente diz assim, poxa, aqui eu não vou frequentar e tudo mais. Mas ele está dizendo que a nossa preocupação não deveria ser com os de fora.
Nossa preocupação não é com, vamos ser honestos, não é com quem está no botequim, irmão. Nossa preocupação não é com esse pessoal, com quem está num vício, numa dificuldade. Nossa preocupação realmente não é com eles. Por quê? Porque eles são o que estão ali, todo mundo sabe. A nossa preocupação é com quem? No processo de santificação. Com alguém dizendo-se irmão, mas pratica tudo isso. Aí ele está dizendo, ó, com essa gente, nem coma, nem sente na mesma mesa. Porque é bem provável de que você seja puxado por esses valores. Então, ó, nem sente com eles. E o apóstolo Paulo é claro em dizer, ó, com esses nem comais. Então, na questão do relacionamento, do processo de santificação, às vezes nós fugimos das pessoas erradas. Né? Nós fugimos das pessoas erradas. Às vezes, a ideia que o Evangelho quer promover para nós é que nós precisamos ter contato com qualquer pessoa do mundo à medida que convivemos. Mas tem um tipo de pessoas que a gente tem que ter cuidado. E que tipo é esse? É o que ele diz. Aquele que, dizendo-se irmão, for ter todas essas qualificações. Então, isso é um aviso, porque às vezes a gente entende santificação como retirada do mundo, e não é. Ah, eu sou santo, não tenho nenhum amigo que não seja cristão. A gente tem que ter cuidado até com a amizade cristã, irmãos. É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque se diz irmão, mas é tudo isso, então até nesse sentido a gente tem que ter cuidado. Parece até uma loucura, né, que ele está mostrando para nós. Ele está dizendo assim, não se preocupe com quem está lá fora. Ele está dizendo exatamente isso. Quanto àqueles que estão lá fora, não esquenta com esse pessoal não. Agora, com o que você deve se preocupar? Com aquele que dizendo que está dentro, mas tem o coração fora. Com esses, aí você coloca um pé atrás. Aí você faz assim, ó, opa, calma aí. Esse aí eu nem me sento para comer. E aí, o que acontece? Quando nós entendemos santificação pelo processo errado, a gente tende a reprimir aqueles que Deus está dizendo para a gente se aproximar e aceitar aqueles que Deus está dizendo para a gente reprimir. E é isso que a gente precisa ter cuidado. Porque julgar não é nosso papel, mas discernir não nos foi roubada. Discernimento não nos foi tirado. Então, assim, pelos frutos os conhecereis. Então, não dá fruto bom, árvore ruim, não dá. E aí, nós precisamos, sem esse espírito de julgamento, ter um discernimento claro. Para quê? Para que a gente saiba os lugares que a gente está caminhando e frequentando. Olha só, eu digo isso porque eu fui nascido e criado na igreja. Como dizem, né? Berço evangélico. Na igreja eu vi muita gente, irmãos, ruim. Pensa gente ruim. Eu vi. Ao longo de toda a minha infância e juventude. E enquanto no mundo tinha tanta gente com o coração todo errado, mais gente boa. E aí, na convivência, a gente percebe essa dinâmica, essa questão de conflito. E era sempre dito assim, os de fora você tem que ter cuidado. Só que, na verdade, o Evangelho está nos chamando para ter cuidado com quem? Com os de dentro. Com aqueles que têm aparência. Que nós não sejamos esses, né, irmãos? E a gente precisa lidar também com isso com maturidade, né? Dizer assim, mas na igreja só tem isso. Não, irmão. Jesus já disse que essas coisas aconteceriam e que a gente precisaria amar e ter maturidade para não sair julgando, apontando ninguém, mas convivendo de modo muito simples, amoroso e gracioso. Então, na perspectiva do Evangelho e na nossa experiência, ao longo do tempo, gente que se dizia com fé, mas eu convivi, conheci, e é um desprazer ao longo do tempo, né? Principalmente na juventude, na infância, você percebe isso, porque a gente acha que criança não percebe as coisas, né? Mas pergunta a elas lá, irmão, você não sabe. Tem que ver as coisas que eles escrevem. Quando se fazem perguntas para eles, a percepção que eles têm
de família, de igreja, de realidade é completamente diferente. Eles percebem, e eles têm uma percepção, às vezes, muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Então, segundo o Evangelho, pensar em santificação não é em pensar em uma separação do mundo e do que está acontecendo lá fora, no sentido de não me relacionar, mas é ter uma visão amadurecida sobre como que eu devo me relacionar com os de fora e como que eu preciso me relacionar com os de dentro. Então, aí muita gente vai pensar, por isso que eu prefiro só os de fora. Está errado, irmão, está errado. Se você acha que só quem presta está lá fora, então você está errado também. Por quê? Porque se a nossa visão não for equilibrada, a nossa tendência é abraçar uma e dizer, não, é só isso aqui. Não. Caminhar com Jesus é ter uma avaliação equilibrada sobre o que acontece. Então, ao mesmo tempo que eu conheci muita gente ruim na igreja, ao longo da minha infância e juventude, e tantos caminhos que eu pude trilhar e passar, da mesma forma eu conheci tanta gente cheia de fé dentro da igreja, que eu não poderia conhecer em outro lugar. Foi aqui que eu conheci pessoas na igreja de Jesus, que nós conhecemos pessoas com coração que a gente só tem como dizer assim, essa pessoa nasceu de novo, só pode ser de Deus, porque em nenhum outro lugar a gente consegue encontrar gente assim. Então, eu acho que é isso, a gente precisa amadurecer nossa visão sobre relacionamento de fora, para que a gente não rejeite quem Deus está aceitando e aceite quem Deus está rejeitando. E aí a nossa convivência seja um pouco mais harmoniosa. Então, santificação é algo que o Espírito realiza em quem? Em minha vida. É uma ação sobrenatural, inclusive na minha visão sobre com quais pessoas eu precise me relacionar ou eu preciso me relacionar. Então, até nisso eu preciso de que o Espírito Santo abra os meus olhos para que eu tenha coerência. Então, santificação é uma obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Mas santificação também é uma posição. Eu sei que está pequeno ali, mas a gente vai acompanhar. Santificação é uma posição. Consiste no estado de ser separado por Deus, para Deus, de estar no reino de Deus e ser uma possessão especial de Deus. Vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 11. Diz assim, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Vamos para Hebreus capítulo 10, versículo 10, Thiago, por favor. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então nós temos essa ideia de que a santificação é um processo, é uma posição. Deus então, com a sua graça, me tornou um santo. E ser santo é ser humano, tá, gente? Por quê? Vamos entender isso aqui, porque às vezes a gente confunde as coisas. Ser santo não é ser um alienígena, um ser de outro planeta, né? Um cara que não sabe falar a língua do que está acontecendo, né? Parece que ser santo é aquele cara estranho, né? Estranho, se veste estranho, fala estranho. Ninguém entende o que ele está falando, porque ele só fala com gíria de crente, né? Vai falar, e aí, está tudo bom? Ele só glória, né? Aí você fala, aí uma pessoa que está convivendo lá fora vai falar, só glória? O que é isso? É nome de leite? É nome de uma pessoa? O que está acontecendo? Então, assim, já até tem um pastor que ele tem uma frase muito engraçada. Ele diz que Deus nos chamou para ser santo, mas tem gente que prefere ser estranho. Então, até nisso a gente precisa ter sabedoria, porque não é pela nossa forma de falar, não é pela nossa forma de vestir, não é pela nossa forma de ser no relacionamento. Entende? Mas é realmente pelas boas obras que as pessoas discerniriam
que existe alguém de Deus ali naquele lugar. Então, o que é ser santo? É ser alguém que está totalmente retornando ao que éramos no Éden. Seres humanos, comuns, sem maldade, sem vergonha, sem bloqueios, sem pecado. Quanto mais santo, mais humano nós nos tornamos. Porque o que aconteceu no pecado? O pecado, ele nos desconfigurou. Ele alterou a nossa humanidade. E por questão diabólica, a nossa humanidade ela foi totalmente desconfigurada. Nós deixamos de ser gente e passamos a ser muitas coisas que não era o principal propósito de Deus. Então, o que o pecado fez? O pecado me tirou dessa posição de homem e da sua posição de mulher. Nos tornou um outro ser, pecador, distante de Deus, que contraria a vontade de Deus. Aí o que Jesus fez? Morreu, ressuscitou e fez nascer de novo, né? A ideia de nascer é isso, né? Nasceu uma nova pessoa, com uma nova natureza, com um novo pensamento, com uma nova forma de ser gente, com uma nova forma de administrar a vida. Aí a gente sempre conversa sobre aquelas questões que acontecem na vida, né? De gente que compra uma televisão, aí o cara vai lá e fala assim, ó, isso daí é do diabo. Aí de gente que compra vai para a praia, aí tem alguém que vai e diz assim, isso aí é do diabo. Então, assim, o diabo dominou tanta coisa, inclusive a nossa mente, né, irmão? Inclusive, parece que ele conseguiu dominar a nossa mente. Porque a nossa fé só trabalha se tiver diabo. Se o diabo sumir, acabou a nossa fé. A gente nem sabe o que ora. Né? Se não tiver o diabo, a nossa fé acabou, irmão. Assim, é até um pensamento que de vez em quando a gente precisa ter. Com quem que eu gasto mais tempo em oração? Né? Às vezes a gente gasta tanto tempo, sai daqui, Satanás, vai embora, pela mesma porta que o senhor entrou, o senhor sai, né? Até chama o diabo do senhor, sai, né? Vai para lá, por 7 caminhos. Então, irmão, tem uma hora que a nossa fé não funciona mais para Deus, é só para o diabo, é só para lutar contra o diabo. O tempo todo a gente está lutando contra o diabo. Aí caiu uma faca. Satanás, o sangue de Jesus tem poder. Faca cai, irmão. Entende? Tem hora que existem realidades espirituais que a gente precisa ter coerência. Porque aí, às vezes, o que acontece? Em nome de dizer que nem tudo é diabo, a gente até negligencia as reais manifestações dele. Aí, isso não é diabo, não. É coisa... Não. Tem que ter um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio muito bom do Evangelho. Mas a gente não pode ir para o outro lado. Pensa aí na oração que a gente faz. Olha, meu irmão, a gente gasta mais tempo com luta com o diabo do que qualquer coisa. Aí o diabo deve pensar assim, rapaz, vocês só falam comigo o tempo todo. Então, ou eu entro, ou vocês saem. Mas não dá para conviver essa mesma coisa. Então, assim, até nesse processo, nessa mente, a gente precisa trabalhar melhor o Evangelho. Pode pegar aqui, Marquinhos, por favor. Tá desligado aí? Pastor, lá no trabalho que eu trabalhava no Leblon, tinha um amigo meu que falava que meu cavanhaque era do diabo, porque era... O quê? É. O teu cavanhaque? É mesmo? Rapaz. Até o cavanhaque o capeta quer levar, né, rapaz? Misericórdia. É complicado, irmãos. Assim, se a gente não tiver cuidado, começa a entrar por uns caminhos assim meio complicados, né, irmão? Assim, uns caminhos assim delicados que às vezes não tem competência na nossa fé, de fato. Pode falar, Jéssica. O dela frequentava a igreja e ele tinha um cordão de cruz. Certo. Aí ela falou que um pastor falou para ele que ele tinha que tirar aquele cordão, que mesmo? aquele cordão não era de Deus, era do diabo.
E ele gostava muito daquele cordão. E aquela palavra pegou ele de uma forma que ele nunca mais voltou para a igreja. Aí. Que ele falou que aquele cordão dele era do diabo. E o cordão era de cruz ainda. Meu Deus. Né? O diabo que compre um, né? O dinheiro é meu, a vida é minha, é ele que se quiser que compre um. Então, os irmãos entendem que existe uma condição no nosso tempo que é assim. Parece que tudo, assim, entra por um caminho extremamente perigoso. Daqui a pouco a gente não tem paz, irmão. E olha só, eu vos dou a minha paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, eu tenho paz, eu tenho Deus no coração, a minha vida é uma vida transformada e o diabo não tem nada em mim, nem em você. E ponto final. Mas é porque a santificação, ela entrou por um caminho extremamente perigoso. Se tornou uma coisa de dizer assim, as coisas de ser humano, né, que a gente deveria fazer com cautela e com equilíbrio, a gente não faz em nome do quê? Em nome da santificação. Tem gente que deixa de ir à praia, tem gente que deixa de ir a shopping, tem gente que deixa de ir no ciclo de amizade, às vezes tem uma amizade, quer ir lá, mas lá vai ter uma festa, aí vão tocar uma música lá, vai ter um pagode, alguma coisa, aí você está lá, aí em nome da sua santidade você não vai. Não quer dizer que você vai beber, que você vai fazer tudo de errado, mas às vezes é uma festa de família. Tudo isso na nossa mente precisa ter um equilíbrio muito grande. Porque senão alguns vão pensar assim, então é assim? Então vou me afundar. Não é isso também, irmão. Então tudo na nossa vida, se não for dosado pelo Evangelho, a tendência é o exagero. Então ou a gente deixa de ir, ou a gente mergulha de cabeça. Aí, por exemplo, muitas pessoas falam, que foi uma situação que eu ouvi também, mas isso já tem um tempo. Então, beber é pecado? Aí, a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre beber bebida alcoólica? Ela diz de que a embriaguez é pecado. A embriaguez é pecado. Mas olha só, segundo a regra do Evangelho, se você ou eu, se nós já tivemos problema com bebida no passado, se você ou eu começarmos a beber novamente, mesmo que seja dosagem pequena, estamos em pecado, irmão. Sabe por quê? Porque nós não devemos brincar com aquilo que um dia já nos fez mal. Então, o exagero, né? O exagero. Meu irmão, se aquilo ali já foi uma tentação, já foi um problema para você, é daquilo dali que eu preciso fugir. A santificação, ela não é, não quero nada, não. É conhecer seus limites, saber o que Deus fez na sua vida e quais lugares eu não preciso e não devo voltar. Mas, ao mesmo tempo, saber administrar os meus sentimentos e intenções. Porque senão eu volto para um exagero completo. Aí nós entramos pelo caminho do Evangelho. Santificação é um estado. Deus me tornou santo. Eu não tinha como fazer isso. E à medida que Ele me tornou santo, Ele me tornou novamente um ser humano. Limitado, com dificuldades, com tudo que um ser humano tem. Então, quanto mais santo eu for, mais ser humano, a imagem de Jesus eu passo a ser. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Então não é sobre ser estranho, né? Sobre ter um pensamento, falar de uma forma. Não. Ser santo é sobre ser gente novamente, a imagem de Jesus, e ver como é que Jesus vivia, né? Jesus convivia com todo tipo de gente, e todo tipo de gente que chegava para ele, recebia palavra de encorajamento, transformação, pronto. Com amor, com graça, com misericórdia. Então, santificação. Deus me tornou algo que eu não poderia ser. E louvado seja Jesus por isso, porque nós não temos condições de ser santo. Ninguém tem condição de falar assim, eu serei santo. Não, nós somos santos, porque na morte e na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós e mudou a nossa natureza. Pronto. Pode falar, Márcio.
Pastor, falando em santificação, há tempos atrás, eu concorrendo a uma rádio aí no Rio de Janeiro, a JB, não fazendo propaganda, né? E eu havia ganho 2 ingressos para o show de Djavan aqui no Via Parque. Certo. Aí os 2 ingressos, mas pô, Djavan é Djavan, né? Não pode... Aí eu falei assim, pô, ganhei 2 ingressos do Djavan. Pô, rapaz, aquilo é do capeta, rapaz. Falei, É mesmo? rapaz... Falei, então vou ter que encontrar com ele lá, que eu vou no show de Djavan. Aí eu fui no show de Djavan, falei, ó, só vi o Djavan, o capeta não foi não. Só deu ingresso pra mim. Ele faltou. Ele não comprou ingresso Ele não. faltou, não só tava quem lá, comprou- não. Só quem ganhou fui eu, entendeu? Essas coisas assim, mirabolantes. Aí você tá no carro ouvindo um Zé Ramalho, um Flávio Venturini. Rapaz, essa música, como é que você ouve isso? Pô, o cara canta amor. O cara fala de amor, fala de amor, e o pessoal... É isso uma do diferença. mundo. É do mundo. Eu não vou ouvir aquela música baixo escalão aí é outra coisa, né? É uma outra diferença que a gente precisa fazer. O que é música secular e o que é música mundana. Se não, irmão, nem nada presta. O que é música secular e o que é música mundana? O que é música mundana? Música mundana é aquela que exala o pior do ser humano. Maldade, inveja, sexo sem limite, essas músicas. Né? Tem alguns ritmos que parece que só tem isso. Né? Promiscuidade, maldade, defesa de bandido, só isso. Exaltação dos mais perversos, né? Coloca o cara como se fosse um deus, mas ele é daqueles mais promíscuos que se tem. Então isso é música mundana. O que é música secular? Música secular é uma música que não tem relação direta com essas coisas, que é do mundo, mas que também não é evangélica, que não é gospel, que não é música de adoração, mas é uma música que, querendo ou não, fala do coração do homem, das necessidades, da paixão. Irmãos, olha só, pensa aqui comigo. Se fala do amor de um homem com uma mulher, isso é de Deus ou do diabo? Fala aí comigo. Se fala do amor de um homem para com uma mulher, um amor regulado, de respeito, de companheirismo, de fidelidade, isso é de Deus ou do diabo? Irmão, mas às vezes não tem o dilúvio de amor, você foi, né? Não tem. Não tem no final o dilúvio de amor, mas está lá. Mas tudo isso precisa ser, a partir da nossa fé, dosado. Dosado. Então, existem boas músicas e que a gente olha e fala assim, nossa, bonito, né? É a mesma coisa, por exemplo, o ar-condicionado que você usa lá no shopping. Você pergunta, no dia do calor intenso, se foi um espírita, quem produziu aquilo? Alguém pergunta aqui? Se foi, eu não entro, né? Isso é produção do mundo. Ninguém faz isso, né, irmão? Nós somos beneficiados por aquilo. Então, eu acho que tudo, Márcio, vai partir de um equilíbrio da nossa vida. Entende? Um equilíbrio de eu ver assim, por exemplo, tem uma música aqui interessante, é bonita. Tudo bem, é bonita. Né? O pessoal que gosta de Roberto Carlos, né? O pessoal da antiga, né? Roberto Carlos, Belchior, né? Aquele pessoal antigo, né? Gosta dessas músicas. E aí, vai fazer o quê? Eu estou em pecado. Estou em pecado? Tira esse peso, né, irmão? Acho que tem coisa que a gente deveria estar mais preocupada, né? Ou preocupado, né? É se a gente difama, se a gente acusa, se a gente taca flecha nos outros, né? Jesus está mais preocupado com isso. Agora, se você escuta uma música que não ofende, que não é contrária ao Evangelho, isso realmente para o Evangelho não tem problema, né? E a gente precisa ver na Bíblia essa relação. As festas de casamento que Jesus estava presente, não eram festas que só tinham a questão do louvor, mas tinham músicas também relacionadas ao coração do homem, às necessidades que o homem expressa. E isso não tem pecado nenhum, né, irmãos? Tem pecado nisso? É pecado ouvir esse tipo de música que não contraria o Evangelho? Aí a gente entra por uma santificação que é rasa demais. A gente parece que é igual os fariseus. Os fariseus viam um problema na letra, né? Mas aqui, olha só, o sábado está dizendo que não pode fazer milagre. O fulano de tal, olha aqui, está escrito, não pode isso e aquilo. Aí pega as
As coisas pequenas, mas nas coisas que realmente interessam, que é a vida, é o cuidado com o outro, é o respeito com o outro, arrebenta tudo, irmão. Então, pega numas coisas muito miudinhas. Aí aquela palavra de Jesus, ó, vocês estão coando mosca, engolindo camelo. Se atenta a umas coisas tão pequenas e que, pelo Evangelho, não tem diferença nenhuma, se for usado com equilíbrio e maturidade, e na hora de realmente dizer para o camelo, na minha goela você não entra, deixa entrar, irmão. Então é esse equilíbrio que Jesus diz, ó, todos aqueles que convivem com a fé podem se tornar religiosos a partir do momento que dão demasiadamente atenção para pequenas coisas, né? Ah, isso aqui está para baixo ou é para cima? Né? Disse que é Jesus ou é Deus? Então, quando começa com essas pequenas coisas, dá atenção demasiadamente a isso e negligenciar o que realmente interessa para o Evangelho, aí a gente cai num perigo, meu irmão, de estar coando coisa pequena e engolindo e pecando grandão, né? Pecando grandão contra Deus. Pode falar, Ticum. Pastor, o povo fala, eu não entendi até agora, que funk é uma cultura. Eu falei, que cultura é essa? É. A gente não escuta nada, não tem valor de nada. Eu falei assim, ó, a única cultura que eu escuto é MPB. Aí sim. Você é um cara amoroso, então, né? Sim. Você é um romântico. Você é romântico? É, né? Então você é um cara romântico, né? Não gosta de ouvir o funk e tal, né? Mas, assim, eu também não entendo isso, né? Mas vamos seguir, né? Nem tudo que tem na cultura é bom, né, irmão? Nem tudo que tem na nossa cultura é boa, né? Aí fica a critério de cada um, né? Ninguém vai te obrigar a dizer assim, escuta isso aqui, ninguém é obrigado. Né? Escuta porque gosta, ou não sei o porquê, né? Pode falar, meu irmão. Graça e paz, irmãos. Então, falando sobre música secular, desde pequeno, né, eu sempre ouvi músicas internacionais. E passei, assim, por um ministério, há uns anos atrás, que é a Igreja Deus é Amor. Que nada pode, né, nem mesmo raspar o sovaco, né? Mas o que acontece? Crueldade, eu sempre gostei de ouvir essas músicas. Então, ainda continuo ouvindo, né? Mas tem algumas músicas internacionais que são a melodia muito linda, mas porém está chamando Satanás para dentro da tua casa, tipo Hotel Califórnia. Então, antes de ouvir a música, como eu ouvi desde pequeno, eu sei muitas traduções. E acho que eu não sei, eu vou lá, olho a tradução, que até mesmo tem música de Elvis Presley, né, que ele está louvando a Deus. E muitos crentes hoje em dia condenam pelo fato dele não ser cristão, né? E por ter música, ouvir música secular. Então eu continuo ouvindo, né? Eu amo música internacional, mas porém primeiro eu vejo a tradução. Tipo, tem música da banda Pink Floyd, né? Que são coisas terríveis. Como a da Hotel Califórnia, se você for colocar lá, Hotel Califórnia, tradução, está falando de uma mulher de vermelho que chama o jovem para um Hotel Califórnia, né? E fala sobre drogas, que está chamando o próprio diabo, né? Para dentro da vida daqueles rapazes, que eles vão ficar numa prisão que não vão sair mais. Então, isso não fala de uma música secular, né? A melodia em si, em inglês, ela é bonita, muito linda, mas se você for ver a tradução, é horripilante demais, né? Eu acho que esse é o equilíbrio, né? É quando a gente consegue até entender uma outra letra e consegue ver o que a gente está pensando e cantando ali também. A tradição, as igrejas não é que surgiram a partir da Deus é Amor, elas são realmente igrejas assim bem firmadas em alguns princípios. E um desses princípios é esse tipo de santificação. Que tipo de santificação é essa? É essa que tudo que o mundo faz eu não posso. Meu avô foi da santificação, não, da Deus é Amor. Aí ele estava uma época doente, ele teve um efizema pulmonar, e aí ele não assistia televisão, né? Mas tinha televisão em casa. Aí não assistia televisão e tal. Aí ele já nos últimos dias de vida,
ele estava no quarto, a parte da família dele, a minha avó e os filhos que não tinham mais, que não eram da Deus é Amor, estavam assistindo televisão, ele estava no quarto. Aí o pessoal da igreja chegou para dar ceia, né? Para dar ceia para ele. Aí automaticamente o pessoal que estava assistindo desligaram a televisão e chamaram ele para a sala. O que os irmãos fizeram? A televisão de tubo, né, irmão? Botou a mão atrás da televisão para ver se estava quente. Aí a televisão estava quente. Aí falaram assim, ó, seu Nelito, o senhor não vai poder tomar ceia, não. Porque o senhor está em pecado. Estava assistindo televisão, ele falou, não, mas eu não estava no quarto. Assistindo televisão, ó, o senhor não vai poder tomar ceia, não. Então, já que a gente veio aqui para dar ceia, então o senhor não vai tomar ceia, mas o seu dízimo a gente vai levar, tá? Então, pode preparar aí. Né? Se está em pecado, deveria dar nada, né, irmão? Né? Nada, né? Mas, infelizmente, é aquele negócio, ó. Coa, mosquito, mosca, engole camelo. Aí começa a gerar uma série de coisas que são nocivas, né? Que lesam o nosso coração e lesam a nossa fé também. Então, assim, tudo na nossa vida precisa ser dosado com bastante equilíbrio. Aí, da mesma forma que, por exemplo, eu estou num momento que eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso estar próximo de Deus, eu preciso entender o Senhor. Então tá bom, então eu vou preencher minha vida de questões de fé. Então, a música que eu vou ouvir é de fé, porque também é aquele negócio, eu escuto música, mas só também escuto música secular, né, que não é música que é pecado, mas também só escuto aquilo. Aí isso também é um exagero. Aí perde o time do negócio. Entende? Então, tudo no evangelho precisa ser dosado com equilíbrio. Tem música evangélica também, irmão, que se você ouvir e ouvir um funk, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Fala da maldade, fala de que vai ter gente que te invejou e que você agora vai olhar para ela e vai dizer isso, vai dizer aquilo, como se fosse uma espécie de vingança. Tem nada de evangelho, gente. É só para vender mesmo e exalar esse cheiro ruim do ser humano, né? Que é de vingança, de ódio, segura isso aqui, que não tem nada de evangelho. Então, o que é santificação? Deus muda a minha vida. Agora eu passo a ter uma visão melhor e equilibrada sobre os fatos. Então, o pessoal que gostava de rock, por exemplo, você falou do Pink Floyd, né? Outros que gostavam também, tem o Sepultura, que é brasileiro e tal, e outros, mas que às vezes tinha uma letra que levava o negócio para outro lugar, né? Outro lugar. E até nisso a gente precisa ter cuidado com tudo aquilo que a gente vai ouvir. Entende? Então, na nossa fé, o que precisa acontecer? Aí, às vezes, a gente chega e diz assim, na frente de todo mundo, né? Não, eu não escuto esse tipo de música, não. Chega no final do ano, assiste o show do Roberto Carlos, né? Assiste, senta lá e fala, eu quero ter 1 milhão de amigos. Né? Assiste, não é? Assiste, irmão. Não é? Que negócio. Então, assim, não adianta. Então, escuta aquela Lady Laura, né? Então, mesma coisa, gente. Eu não escuto, aí senta lá, aí chora, né? Aí diz até que sente a presença de Deus naquele negócio. Então, aí é mentira, entende? Aí é mentira, irmão. Não adianta. Rapaz, eu acho muito bonito, mas eu sei das músicas por causa do meu pai. Ele ama Roberto Carlos. Então, se tem uma coisa que no final de ano acontece, ele está lá e a gente está ouvindo, né? Então, tem um show de fim de ano, aí ele coloca lá e gosta, e aquele negócio. Então, assim, não adianta a gente dizer que eu não faço isso, não faço aquilo. E, na verdade, não é aquilo que o Evangelho está pensando na nossa vida. Está pensando aquela rigidez, aquele negócio, aquele coração que não, eu sou crente. Aí, na verdade, não é. Por quê? Porque tem outras coisas que são mais importantes no Evangelho e que, às vezes, a gente não pensa que são tão importantes quanto. Entende? Eu conheci um rapaz que ele gostava muito de dançar. Não, mas danças, assim, românticas, com a esposa e tudo mais. E era uma coisa bonita, porque ele sabia, a esposa sabia também e tal. E em festa de família ele sempre fazia. E depois que ele se converteu, ele,
partir de hoje, não faço mais isso. Isso é coisa do diabo. Poxa. Então, entrega para o diabo a vida, irmão. Às vezes, parece que a nossa vida tem mais diabo do que Deus. Parece que o diabo está ganhando de 10-0 na nossa vida. E é o que eu disse lá no início. Às vezes, se em algum momento nós pensássemos que o diabo não existia, muitos de nós nem teríamos mais fé. Porque a nossa fé só pensa no diabo. Eu estou aqui, mas estou vencendo o diabo. Só isso, irmão. Então, até nisso a gente precisa ter cuidado. Porque santificação, Deus mudou meu coração. Eu passo a olhar a vida de uma forma diferente. As crianças de vez em quando falam isso, né, cara? E às vezes a gente nem pensa como que um coração puro olha para as coisas da vida. Muitos de nós queremos exatamente, tem que ser vingado, né? A história já está escrita, ele será lançado no inferno, com os anjos e tudo mais, aquela história de Apocalipse. Aí as crianças, adolescentes e algumas pessoas específicas dizem assim, mas Deus não poderia perdoar o diabo? É um olhar saudável, irmão. De que até aquela pior pessoa merecia, sabe o quê? Perdão. Merecia perdão. Até contra o diabo a gente precisa ter cuidado, porque no nosso coração não pode ter espírito nenhum de vingança, até contra a pior pessoa que a gente venha conhecer. Se não, deixou de ser santo, passou a ser diabólico. Até contra a pior pessoa a gente precisa ter um espírito de perdão, ainda que esse perdão não seja mais possível, porque o final da história já está determinado para ele. Mas que no nosso coração é o que nós de vez em quando precisamos pensar. Nem raiva dele a gente deveria ter, porque raiva e ira e discórdia é algo que não brota no coração de gente que nasceu de novo. É o anjo, quando está contendendo com Satanás pelo corpo de Moisés, os dois contendendo lá, aí o anjo diz assim, Senhor que te repreenda, não tenho nada com você, Senhor que te repreenda, o Senhor que seja juiz nessa causa. Acabou. Repreendeu, pronto, resolveu o problema. Que Deus resolva com você, eu não tenho problema nenhum com você, é Deus que tem um problema com você e que você precisa resolver, acabou. Então, são essas condições da nossa fé que precisam às vezes ser reavaliadas. Então, santificação é uma posição, meu coração é transformado a esse ponto, do amor, da verdade, da graça, o meu coração está banhado nessas convicções de amor, de graça, de misericórdia, mesmo sabendo que Deus, o reto juiz, julgará todas as coisas e há de alinhar todas as coisas. Mas isso é responsabilidade de quem? De Deus, irmão. Morreu aquela menina que cantava sertanejo, com uma voz bonita, né? A Marília Mendonça, né? Aí começaram a história. Né? Às vezes gosta o Facebook, né, meu irmão? É uma sujeira, honestamente. Instagram também. Parece que tem gente que não fala em casa, não conversa em casa. Aí chega no Facebook, quer conversar, quer falar. Aí só que só fala coisa que não presta também. Ela está salva ou está condenada? Rapaz, isso é coisa de Deus, não é coisa nossa. Se está salvo ou não, isso não é meu problema. Por quê? Eu não sou salvador de ninguém, irmãos. Problema o coração do homem e Deus é cada um alinhará a sua própria vida, a sua própria caminhada. Mas fazia isso, irmão, faço tantas outras coisas. Então, assim, ninguém é salvo pelo que faz ou deixa de fazer. Nós somos salvos pela graça. E a graça transforma a nossa forma de ser e de viver. Agora, como foi? Aí tem gente que escreve, né? Agora não é hora de dizer que ele é um anjinho que foi para o céu, né? Um espírito também de colocar todo mundo no inferno, irmão. Parece que só falta o martelo, né? E bater, inferno. Gente, são coisas que a santificação, que é um processo que muda a nossa visão, que muda o nosso pensamento, faz a gente olhar para essas situações da vida e ver assim, Deus o sabe, né? Deixa isso para Deus resolver. É melhor a gente ficar aqui e cumprindo com o Evangelho. Agora, sobre essas coisas mais profundas, deixa que Deus resolve.
E aí a santificação como um processo é algo que nós vamos, ao longo do tempo, amadurecendo a nossa visão. O cristão cresce cada vez mais em santidade na vida cotidiana. Neste sentido, a santificação representa uma luta em busca do crescimento na fé. É a expressão do fruto do Espírito Santo. É o processo de crescimento espiritual, que é Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo 26. O que o Evangelho está querendo mostrar ali? Que existe as obras da carne e o fruto do Espírito. E que nós, como santos, precisamos desenvolver o fruto do Espírito. De que a santificação, Deus me modificou. Agora, eu preciso buscar a santificação. E agora vem uma pergunta boa. Como que eu busco a santificação? Quais são os meios de alcançar a santificação? O microfone está com o Marquinhos lá. E vamos lá, gente, vamos lá. Como é que eu busco a santificação? Por quais caminhos? O que eu tenho que fazer para buscar a santificação? Amadurecimento na fé. Santificação, amadurecimento na fé, me torna uma nova criatura, passa a ser uma nova pessoa, mas por quais caminhos? Eu quero ser mais gente, eu quero ser santo, eu quero ter a aparência de Jesus. O que eu faço? Rafael G. Acho que o primeiro passo é conhecer as Escrituras. Palavra. Pelas nossas condutas. Conduta. A gente tentando fazer pelo nosso próximo, os nossos irmãos. Amor ao próximo, uma das evidências principais. Então, palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Não dá para ser santo, gente, sem conhecer o Evangelho. Eu acho que uma das coisas que hoje nós precisamos mais pensar é sobre o nosso contato com o Evangelho, a nossa leitura da Bíblia. Se tem uma coisa que a gente está deixando de fazer, é ler a Bíblia. E aí, se eu não leio a Bíblia, eu não compreendo o Evangelho. Se eu não compreendo o Evangelho, eu não vou saber no que eu estou errando. Porque luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É o que ilumina. É o que não me faz tropeçar. Então, conhecer o Evangelho é esforço, irmão. É ler, reler, é entender que aquilo é importante, é meditar, é uma luta. Oração é sacrifício. Leitura da Bíblia é sacrifício. Se não tiver, não tem crescimento, gente. Pode falar, Cléber. Eu creio que oração que nos leva a uma intimidade com o Senhor, nos torna, não nos torna santo, né? Mas é o caminho para a santidade. Oração. Quanto mais perto do santo, mais santo fico, né? Essa seria... Então, olha só, oração, palavra, né? Amor ao próximo, conduta, oração e palavra. Tem mais coisa, gente. Tem mais coisa. Obediência. Sem obediência, não tem nada. Nada. Mas tem coisa mais simples, hein? Agora a gente está falando daquilo relacionado de clareza, a fé. A nossa espiritualidade é como se fosse uma corrida. A gente vai amadurecendo à medida que corre e vai ganhando condições físicas para correr cada vez mais. Então, essa parte é a parte espiritual. E a parte normal? Como que nós crescemos na fé também? Vamos lá? Como é que nós crescemos na fé? Como é que nós nos santificamos? Tem coisa que a gente faz que a gente nem percebe, mas que ali está um processo poderoso de santificação. Vamos lá, gente. Esse eu não vou falar, não. Quero que a gente consiga visualizar na vida o que acontece que nos santifica também. Presbítero Ezequiel. O pastor falou de visão,
de olhar, né? Como é que Deus vê o homem? Posso parar aí da frente? Vamos ver como é que Deus vê o homem? Entendi. Pode vir. Agora vamos numa peça. A escola dominical agora até tem peça, rapaz. Salomão, ele escreveu em Provérbios 15, verso 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Como é que Deus vê o homem? Você está numa atitude ali, Deus está, ele está gostando não, ele está te olhando, está te vendo. Porque Deus está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Você está numa atitude, fazendo alguma coisa, Deus faz assim para você, ó. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Você está numa atitude, Deus está olhando para você e fala assim, ó, tá bom isso aí não, tá legal isso aí não. Ó, vai ter volta, hein? Vai continuar? Vai ter volta. Porque Deus está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele está numa atitude, fazendo alguma coisa, e Deus fala assim para você, ó, isso aí, meu irmão, coisa boa, hein? Tá bom? Estou gostando, estou contigo aí, hein? Porque Deus está em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Amém. Uma salva de palmas, gente. Que é isso, rapaz? Não é todo dia que a gente tem uma peça dessa aqui. Então, é essa capacidade que eu acho que é o ponto, né? É quando a gente desenvolve, sabe o que? Temor. Temor de saber de que o que fazemos, da forma que vivemos, o Senhor aprova ou não. E quando a gente perde o temor, a gente perde muita coisa na nossa vida. De saber que Deus está assim, né? Ou assim para nós. Pensar sobre isso é importante. Tem mais coisas aí, gente. Tem algumas coisas que acontecem na vida que a gente nem percebe, mas que são profundamente espirituais. E que melhoram o nosso desempenho de santificação, que nos santificam mais. Não é possível que a gente não vai acertar esse negócio. O mundo usa isso de outro jeito. Nós até temos, mas às vezes não sabemos identificar a importância disso. Eu vou falar de uma coisa só, não vou nem para os outros áreas não. Uma coisa que acontece, que o mundo usa de uma forma, que acontece no mundo de uma forma, mas aqui dentro também acontece, nós temos isso, mas às vezes não sabemos a importância espiritual que isso tem. Não. O jejum, ele entra no processo de santificação porque ele tem o objetivo de quebrantamento. O jejum, ele é para quebrantamento. E ele não é só para quebrantamento, mas ele também é para me ensinar que se eu consigo controlar o meu ventre, a minha vontade de comer, eu tenho condições também de controlar os meus ímpetos emocionais. Quando você fica com fome, você fica estressado? Seja honesto, né, irmão? Não precisa mentir. Fica estressado quando está com fome, né? Fica sem comer durante muito tempo, dá dor de cabeça, né? Afeta todo o metabolismo da nossa vida, tudo. A má alimentação afeta, assim também como a ausência. Então, o jejum é uma das tentativas do jejum é essa, é dizer assim, tá vendo? Sem comida, você fica fraco. Imagine sem Deus. Outro, sem comida, você tem emoções. Pois bem, diante de Deus, você precisa controlá-las. E o jejum é também para forçar a gente nesse sentido. E o jejum também serve para nos incentivar de que quanto mais necessitado, melhor estamos diante de Deus. Mas o jejum é um desses princípios que engloba oração, jejum, leitura da palavra, meditação, tudo isso está junto. Tem uma coisa que acontece na vida, irmão. Olhar também, mas tem uma coisa. Também, mas tem uma coisa que acontece lá na vida, lá, e que é uma força de santificação enorme. São duas. Uma a gente vai botar para o lado. Que acontece lá na vida. E que às vezes a gente encontra gente que a gente diz assim, existem mais chegados. Aí está um princípio. A amizade
é um dos fatores que influenciam grandemente a nossa espiritualidade. Da mesma forma que a amizade nos empurra para trás também, a amizade também, por meio da amizade, nós somos profundamente influenciados a amar o Senhor. Aí eu digo isso a você, Paulo e Timóteo. Foi uma amizade tão grande que ele chama Timóteo de filho. Filho na fé. E onde que isso é criado? Só é criado na igreja, irmão, no relacionamento. O mundo utiliza isso várias vezes, de várias formas diferentes. E às vezes equivocadamente. Mas a amizade, amizade, partilha, né? Sentar à mesa, comer, conversar, ouvir, falar, desenvolver relacionamento, é uma das questões mais espirituais do Evangelho. Por quê? Porque não dá para ser crente sozinho, irmão. Não dá. Definitivamente não dá para servir a Jesus solitariamente. Então, pensa aí numa amizade que te levou. Eu tenho muitas amizades que em determinados momentos da minha vida foram instrumentos poderosos para me ensinar a servir a Jesus. E ainda tenho essas amizades. E como é bom você ter um amigo, você ter uma amizade. Por isso que Provérbios diz, existem amigos mais chegados que irmãos. Aí é um engano nosso quando nós achamos assim, minha fé, ela só se materializa, ela só toma forma no culto, na oração e no templo. Não, definitivamente não. Isso aqui é uma parte. E a nossa fé, ela é acrescentada onde? Nas nossas convivências. Qual foi a oração de Jesus? Oração sacerdotal? Meu desejo é que eles sejam um. Dá para ser um sem ser amigo, irmão? Impossível. Nem dá para ser igreja sem ser amigo, gente. É engano nosso, eu sou igreja do Senhor. A gente vem aqui domingo, vai embora. Isso não é ser igreja. Isso é participar de uma atividade de culto. Ser igreja é relacionamento, amizade. Passa a ser amigo, passa a se conhecer, passa a se respeitar, passa a orar um pelo outro, passa a ter um ao outro em apreço, em amor. Então a amizade é o lugar onde Deus é também manifesto. Aí às vezes o que a gente faz? Negligencia isso. Por quê? Porque nós achamos que Deus está mais preocupado com o quê? Com culto, né? Com culto, com templo, com adoração. Não. Essas coisas, junto com as outras, fazem parte de um conjunto de fé. Conjunto de fé. Então a amizade é uma coisa que nós precisamos desenvolver. Amizade na fé do Senhor. Paulo mostra isso com Timóteo. Paulo mostra isso com Lucas, né, que escreveu o Evangelho e Atos dos Apóstolos. Paulo mostra isso também com Pedro. Né? Tem um momento lá em Gálatas, capítulo 1, que ele resiste. Capítulo 2, ele resiste Pedro face a face. E diz, você está errado, porque com uns você faz isso, e com outros você faz aquilo. Então, vamos parar com isso aqui. Aí a amizade é firmada. Então, mais do que ter amigos lá fora, né, nós precisamos também ter gente que serve ao Senhor e que nos inspira. A amizade é um lugar onde a nossa fé é acrescentada. Uma amizade, irmão. Mas não é uma coisa tão normal? A amizade de Davi, né, pastor, também. A amizade de Davi com Jonas, né, Com também. Jonatas, Foi uma amizade muito bonita também. Bonita. A amizade de Davi com Jonas. E era uma amizade de apreço, né, de respeito. Então, em toda a Bíblia a gente vê isso, né? Davi também com um dos seus soldados que tinha grande apreço. Então, assim, o que acontece na fé? Acontece no silêncio, na comunhão, na adoração, no templo, mas também acontece na amizade. Porque nós precisamos, se tem uma coisa que a gente precisa resgatar como igreja, é de que nós não estamos aqui simplesmente por causa de Deus, principalmente por causa de Deus. E à medida que servimos a Deus, viramos uns para os outros. É isso. Eu vou para Deus e Deus fala assim, volta lá para o pastor Mateus. Eu vou para Deus e ele diz assim, volta lá para a Sônia. Eu vou para Deus, chego lá para Deus e Deus fala assim, vai lá, vai conversar com a Maria. Eu vou para Deus, Deus fala, vai lá, vai lá, vai lá. Não é? Depois que o gadareno tem aquela legião de demônios expulsa, ele fala, vou com o Senhor. Aí o que Jesus diz para ele? Volta para os seus.
Não tem como a gente ir para Deus e não voltar para o outro, irmão. Todas as vezes que nós chegamos a Deus, nós voltamos para o outro. Para dizer, ó, vamos conversar, vamos se perdoar, vamos se amar, vamos caminhar junto aqui, né? Com fé, com esperança. Mas aí, quem nos diz que nós não devemos ir para o outro? O diabo, irmão. Né? Quando nós guardamos, escondemos, e tantas outras coisas ruins que são extremamente nocivas ao nosso coração. Então, pensar em fé, eu me torno ser humano. E aí lembra quando Adão peca, o que acontece? O que ele começa a fazer? O que Adão começa a fazer quando ele peca? Ele e Eva. O que eles começam a fazer? Se esconde de Deus. Aí quando se esconde de Deus e Deus diz assim, eu sei onde vocês estão, porque é Deus que procura eles, num sinônimo de graça, de misericórdia, de perdão, o que eles começam a fazer depois disso? Está lá. O que eles começam a fazer? Depois que eles são descobertos e Deus os interroga, o que eles começam a fazer? Só isso. Só isso. Ó, foi a mulher. A mulher, ó, foi a serpente. A serpente, não tem para quem jogar. Então sou eu mesmo. Sou eu. Fica assim. Aí isso é uma demonstração de quê? De quebra de relacionamento. Quando o homem peca, ele rompe com Deus. E todas as vezes que ele rompe com Deus, ele rompe com o próximo. É impossível uma pessoa estar bem com Deus e não estar bem com o próximo. Quanto mais perto de Deus, melhor nós tendemos a ser com o próximo. Agora, quanto mais distante de Deus, pior nós somos com o próximo. É exatamente essa regra. É exatamente esse caminho que o Evangelho nos ensina. Ah, mais próximo de Deus. Deus me ensina isso. Eu quero ser amado no próximo. Deus quer ser amado no próximo. Agora, quando eu me afasto de Deus, o próximo também eu começo a me afastar dele. João disse isso na sua epístola. Né? Ah, eu amo a Deus, mas odeio o próximo? Mentiroso. Ah, te amo, Senhor. Mas para o próximo está dizendo, sai daqui, seu infeliz. Sai daqui, inferno. Não combina, né, irmãos? Como é que de um lábio ou dos meus lábios pode jorrar duas fontes? Não jorra, né, gente? Não dá para jorrar esse negócio, não. Então, santificação, o que é santificação? É me tornar gente. Gente como? Gente que ama, que respeita, né? Aí o pessoal vai dizer depois assim, o pastor mandou assistir o show do Roberto Carlos de fim de ano. Não mandei não, irmão. Né? Cantar aquelas músicas e tal, não. Mandei não. Mas, se você com a sua família entender de que dentro de um equilíbrio, de um padrão, vocês devem fazer isso, eu não sou dono da sua casa. Faça o que dentro do equilíbrio do Evangelho você entender que tem que ser feito. Agora, eu não posso dizer para você de que isso é pecado, porque não é. Entende? Segundo o espírito do Evangelho, não é. Desde que seja dosado com amor, dosado com respeito, dentro de um patamar de equilíbrio, amém. Eu não faço por opção. Eu não gosto. Entende? Eu prefiro, por questões pessoais, eu gosto muito de ouvir louvor. Eu e Isabel, a gente escuta boa parte de louvor. Mas se tiver um ambiente tocando uma música e for bonita, para mim não tem problema nenhum ouvi-la, sem receio de ficar assim, nossa, isso aqui é coisa de crente não, né? Aquela coisa chata, né, irmão? Pelo amor de Deus, parece que está sempre tenso, né? A vida não está acontecendo, sempre... Imagina Deus, irmão, se fosse igual a gente, né? Imagina, nossa, tá ali uma garrafa de cerveja ali e tal, tu fica assim, né? Aquela tensão, né? Uma coisa que deixa as pessoas desconfortáveis e você também fica numa situação de estar sempre observando, né? Se Deus fosse assim, estava todo mundo perdido. Deus olharia para o nosso pecado, que Ele sabe qual é, e diria assim, nossa, sabe o que está fazendo? Vou sair desse lugar aqui. Entende? Então tem coisas que nós precisamos dosar com um equilíbrio espiritual tremendo. Dizer assim, eu sei conviver nos ambientes, sei o que me faz mal, sei o que me faz bem. Eu jogava bola lá em Bangu, então a gente tinha um grupo de futebol, e aí depois do grupo, acabava o jogo, eles iam para um
para um bar e fazer um churrasco, né? Mas um negócio respeitoso, eu participava, eu estava lá, tomava minha Coca-Cola, participava. Quando eu via que o negócio estava perdendo um pouco o equilíbrio, aí eu me retirava e pronto. E assim a gente convivia com uma paz tremenda. Eles sabiam quem eu era, eu sabia o que eles eram, e assim a gente convivia sem problema nenhum. Tanto que, graças a Deus, até hoje eu tenho amizades lá que estão aí, ó, até hoje, graças a Deus, porque nós não devemos ir por esse caminho. Esse caminho é muito perigoso. Esse caminho faz com que a nossa visão da vida se torne escura, né? A gente sempre está preocupado com alguma coisa, né? Aquela frase assim, fugir da aparência do mal. Meu irmão, não deixa o crente com paz. Onde que ele está, ele acha que alguém está vendo e vai chamar e vai falar assim, ó, está pecando, está bebendo. Sempre é isso, gente. Não, fulano de tal está... Aí a gente vive uma vida que não é aquela que Cristo nos chamou. Uma vida de uma liberdade que não dá espaço para a carne e que, sendo livre, não caça cadeia para se prender mais ainda. Então tem ambientes que eu não frequento por opção, porque não gosto e acho também que eu não devo estar. Mas tem ambientes também que eu percebo que eu preciso estar e que estarei. Você também tem ambiente que a gente precisa saber, ali eu não devo estar. Já tive problema com aquela bebida, com esse negócio, então não devo estar ali. Eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso saber os lugares que eu frequento ou não, mas com uma fé muito simples, né? Uma fé mansa, equilibrada, de saber que vão identificar você, vão dizer, você não é disso não, né? Não sou não, mas estou aqui, vamos conversar, vamos desfrutar da vida. A vida está passando e nós às vezes perdemos pelo Evangelho a capacidade de ver quanto que Deus tem sido bom, como que Deus é misericordioso com todos e que nós não aproveitamos realmente aquilo que o Senhor está dispensando ao nosso favor e colocamos isso como do diabo, né? Que o diabo compre a televisão dele, o sofá dele, a porta dele, porque na minha vida ele não tem nada, nem na sua, e acabou. Né? Uma vez que eu estava em Bangu, essa coisa só acontece em Bangu, estava numa festa, aí teve uma irmã que levou um manjar bonito, irmão, grandão assim. Eu fiquei olhando para o manjar me olhando. Eu falei, vou cair dentro desse manjar. Aí, os irmãos sabem que eu gosto muito de doce, né? Aí eu ia, ó, pegar o manjar, estava todo mundo reunido lá. Aí a gente tinha chamado alguns irmãos de igreja, era na casa lá de alguém, nem me recordo onde era em si. Aí a gente estava lá conversando, mas aquele negócio me marcou. Eu fui pegar o manjar, irmão, a boca chega, estava assim, dando água, né? Quando fui pegar, aí alguém atrás de mim virou e falou assim, não vai não, hein? Aí eu falei, será que esse negócio vai fazer mal para mim? Ah, não, porque, ó, manjar. Aí eu falei, tá, onde que tu vai chegar com esse negócio? Manjar, não te associa a nada, não? Falei, não. Só me dá fome. Aí eu tô querendo comer, manjar. Eu falei, não estou entendendo. Ó, manjar. Coloca um I e um E. Aí eu falei, um I e um E. Aí eu, I, E, manjar. Lascou, irmão. Aí eu falei, rapaz, onde que tu colocou esse I e esse E aí? Tira esse negócio daí, rapaz. Eu não vou comer isso não. Eu falei, tá bom, mas eu vou comer. Por favor, deixa eu comer. Entendeu? Não, mas olha só, vai entrar em você. Eu falei, gente, mas vai entrar o prato, gente. É o doce. O único problema é que se eu comer muito, o meu açúcar vai ficar alto. Eu falei, tá bom, irmão, se você não quer comer, dá licença. Aí vamos lá, as lascas de manjar. As lascas de manjar logo mandei para dentro. E segue o jogo, irmão. Né? Segue a vida com graça, com misericórdia. Ah, não, mas isso é do diabo. Não é do diabo, não. Foi a irmã santa. Uma irmã santa, com mão santa que fez, irmão. Tudo pertence a Deus, irmão. Né? O diabo não tem nada dele. Ele quer roubar exatamente essa ideia de que as coisas vêm de Deus e voltam para Deus. É tudo dele. Aí aquilo me irritou, né, irmão? Mexeu com comida, me irrita, né? Então,
Vamos comer ainda mais uma comida gostosa daquela, né? Pode falar, meu irmão. Então, tenho duas coisas para falar, é rápido. Outra vez eu estava descendo do monte com uns 15 irmãos e tinha um irmão que estava passando necessidade muito grande ali. Eu era da Deus ainda na época, eu era obreiro. E a gente passou por uma oferenda que tinha 2 galinhas muito gordas, mas porém ela estava quase morrendo, né? E Deus me dava uma visão que em cada galinha tinha um nome, o nome de um homem e o nome de uma mulher. E eu peguei a galinha, comecei a orar, né? Comecei a levantei a galinha para o céu assim. Aí depois da oração eu coloquei a galinha no chão, elas vomitaram. E realmente vomitaram 2 nomes, de um homem e de uma mulher. A galinha ficou boazinha. Quando o irmão viu aquela situação, o irmão começou a correr atrás da galinha. Pegou a galinha, eu falei, varão, tu vai fazer o quê? Ensopado. Meu irmão, vou fazer um ensopado com essas galinhas. Aí o outro falou assim, varão, a galinha está macumbada. Eu falei, tá não, que ele já orou, Deus cortou o laço. O irmão está vivo até hoje. O irmão está vivo até hoje. A galinha de Deus, né, irmão? Já colocou para fora, né? E sobre outra coisa também, pastor, sobre esse ensinamento que o senhor está falando de amizades, né? Pessoas mundanas. Lá na igreja, lá na Deus e Amor, a gente aprende o que não está certo, tipo na palavra. Porque tem muita oração, muita revelação, palavra não tem. Passei 10 anos lá. Então, se alguém for pregar, não que Isaías falou que se passar pela água não vai te afogar, se tu entrar dentro do fogo não vai te queimar. E hoje eu entendo, se eu entrar no fogo vou morrer queimado. Vai. Se eu pular dentro do mar, meu irmão, no alto mar, vou morrer afogado. Aí eles pegam o versículo de Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, para poder combater isso que o senhor está falando. Isso aí. Só que esse povo não está escarnecendo, eles estão se divertindo. Exatamente. Aí tem que ver qual é o contexto dos escarnecedores, né? E enquadra-se em 1 Coríntios capítulo 5 que nós lemos. Alguém que dizendo-se irmão for impuro, idólatra. Então o pior não é o que está lá fora. O pior é aquele que dizendo-se irmão, que tem fé, mas tem aparência de crente, coração de ímpio. Aí ele diz, esse pessoal nem coma com eles. Que é pior. Ainda mais se for uma galinha que acabou de renascer das cinzas, né? Se for uma galinha que renasceu das cinzas, então, irmão, então nem coma, entende? Segue o jogo, tá vivo. Quem morreu foi a galinha. E se foi bem feito, irmão, um ensopado, meu Deus do céu, né? É tudo de Deus, tudo vem de Deus. Então é isso, gente, que Deus abençoe, nos oriente a cada dia mais para que a nossa santidade não seja essas coisas que realmente não têm interesse para o Evangelho e que conheçamos o Evangelho para saber como devemos realmente andar, não segundo aquilo que pensam ou que a gente pode achar, mas o que o Evangelho realmente nos ensina. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, nós te agradecemos porque ouvimos a Tua voz, fomos orientados pela Tua palavra e a Tua misericórdia há de nos sustentar. Muito obrigado, nós louvamos e pedimos para que o Senhor nos ensine o caminho da santidade. Ensina-nos, Senhor, a como viver em santidade para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Um cântico, e aí os irmãos que trouxeram oferta, o dízimo, lembrando também de que nós estamos na nossa fase aqui de ajustar o nosso templo. Então, nós ganhamos o forro, mas teremos que fazer toda a parte elétrica daqui da nossa igreja. Então, nós gostaríamos de contar com a sua colaboração, com a sua contribuição, a fim de que todos os alvos e objetivos que nós temos aqui financeiramente para a nossa igreja, a gente consiga quitá-los para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa, opa, cuidado, isso. Muito obrigado, tá? Então, o Ministério de Louvor, então, um cântico, saia do seu lugar, deposite aqui no gasofilácio.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Dia Jéssica, para agradecer a Deus pelas nossas ofertas e também pela nossa escola dominical. Vou convidar todos para ficarem de pé nesse momento. Hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui ao nosso culto, continuidade do nosso mês dos nossos jovens aqui, adolescentes. Então esteja presente, será uma bênção. Nós temos total certeza daquilo que Deus há de fazer no nosso meio também. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, obrigada, Pai, pela Tua palavra, Pai, pela Tua palavra ministrada em nossos corações, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, pelas Tuas ofertas, Senhor Jesus. Obrigada porque os Seus filhos puderam ofertar hoje, Senhor Jesus. Pai, obrigada também pelos Teus filhos que não puderam ofertar, Pai. Mas eu creio, Pai, que no próximo domingo estarão trazendo as Tuas ofertas, Senhor Jesus. Pai, obrigada, Senhor Jesus, porque mais uma vez, Pai, se fez presente neste lugar, Senhor Jesus. Já quero Te entregar, Pai, o culto de mais tarde, Senhor Jesus. Prepara os nossos corações e os nossos ouvidos, Pai, para que Tua palavra possa entrar e penetrar em nossos corações, Pai. É tudo que eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando me